Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Edicleia e hoje nós vamos iniciar falando sobre frase, oração e período. Então vamos lá. O que é frase? Frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras ordenadas que apresentam um sentido completo. Nós temos dois tipos de frase que nós vamos nos atentar agora. A frase nominal, que é aquela frase que não possui verbo, mas você compreende porque tem um sentido completo. E a frase verbal, que apresenta um ou mais verbos. Nós já vimos que quando tem mais de um verbo, é uma locução verbal, né? Há também a oração, que é um enunciado organizado em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Então, toda frase que possui um verbo que está organizada em torno de um verbo é considerada uma oração, tá? Além de ser uma frase verbal. O verbo ou locução verbal é o núcleo da oração. O que é o núcleo? A parte importante, a parte principal da oração. Se você tirá-la, o sentido não fica completo. Temos exemplos aqui embaixo de exemplo, um de frase nominal e um de frase verbal. Então vamos lá. Exemplo de frase nominal. Nascente do Rio São Francisco. Observem, nascente do Rio São Francisco. Aqui não temos verbo, né? Mas compreendemos que se refere à nascente do Rio São Francisco. Frase verbal. Como se forma uma nascente de água. Então aqui percebemos que tem um verbo, forma, né? Que vem do infinitivo formar. Então, o restante do enunciado está organizado em torno do verbo. Se eu tiro o verbo, como se uma nascente de água, já fica com sentido incompleto. Então, se eu pedisse, por exemplo, qual é o núcleo dessa frase, dessa oração? Como se forma uma nascente de água? Aí você iria lá circular forma, né? O verbo formar, forma. Que é o núcleo, que é a parte importante da frase verbal, certo? Então, temos dois tipos de frase: nominal, que não tem verbo, e verbal, organizada em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, vamos lá. Período. Período é a frase organizada por uma ou mais orações. O período inicia-se com letra maiúscula e termina com a pontuação adequada ao que se quer expressar. Há dois tipos de período. O período simples, formado por uma oração. Exemplo: os cuidados de higiene e beleza consistiam na grande ocupação das nobres indianas. Então vamos lá. Retomando, oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. E eu grifei aqui o verbo consistiam, que vem da forma infinitiva consistir. Então, todo esse enunciado, ele está girando em torno desse verbo. Então, aqui, tudo é uma oração apenas. Por isso, é um período simples, porque ele é formado por uma oração. Agora, temos o período composto, formado por mais de uma oração. Exemplo: a exemplo dos homens, as damas eram massageadas com óleos perfumados para ficar com a pele macia e os músculos rijos. Então, aqui, grifadinho, temos dois verbos. Então, quer dizer que temos duas orações, porque cada oração está girando em torno de um verbo, lembra? Então, se temos dois verbos, temos duas orações. Então, isso aqui, quando tem duas orações, é um período composto, certo? Espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre frase, oração e período. Agora iremos fazer algumas atividades para você colocar em prática o que aprendeu. Irei disponibilizar a atividade no grupo de WhatsApp e faça com bastante atenção. Um grande abraço, professora Edicleia.